paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, estamos aqui para estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, né? Que é bênção para as nossas vidas. E estudando aí o segundo trimestre desse 2022, né? Na classe dos adultos, que estamos estudando o tema Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, né? É verdade. Como todos sabem, né, o Sermão do Monte ali, que é composto ali no capítulo 5, 6 e 7, né, professor Márcio, do Evangelho de Mateus. E hoje aí nós vamos iniciar o capítulo 7 do Sermão do Monte aí, né? Último capítulo do Sermão do Monte, indo para o final desse trimestre tão abençoado, né, professor Márcio? Exatamente. Aprendemos muito, né? Muito. Vida, Evangelho na prática, vida cotidiana, de como lidar com a nossa convivência, com a nossa né? comunhão com os irmãos, com a sociedade. Isso que Jesus trouxe, esse ensinamento. Verdade. Esse foi um trimestre para quem é crente realmente, né? Verdade. Para rever suas ações, para rever seus conceitos, né? Para ver se está realmente aí andando conforme Jesus ensina, né? Esse Sermão do Monte, quem leva à risca os ensinamentos de Jesus, melhora muito. Tem entrada aí no reino dos céus, pode ter certeza. E hoje a nossa lição, meus amados irmãos, que vamos estudar, é a lição 11, né? Que tem por data aí 12 de junho de 2022. E o título da lição que nós vamos estudar hoje é Sendo Cautelosos nas Opiniões, né, professor Márcio? Vamos falar nessa lição a respeito do julgamento, né? As pessoas que julgam as outras pessoas, né? Com seus próprios preconceitos, né, professor Márcio? Que acaba dando muito problema aí na vida de ambas as pessoas envolvidas, né? É verdade. Nós estamos vivendo uma época aí, um período no nosso país de julgamento sem critério nenhum, né? Sem critério nenhum. Tá todo mundo julgando conforme a sua medida. E nós vamos aprender com Jesus que não é esse, não são esses os critérios de um julgamento correto. O julgamento pode existir. Com certeza. Mas ele tem que ter uma medida certa, né? Exatamente. E Jesus nos ensina, né, professor Exato. Márcio, que nós devemos ser aí cuidadosos, né? Com a maneira que nós julgamos aí as outras pessoas. Pois seremos julgados aí com o mesmo rigor com que nós julgamos as outras pessoas, né? Exatamente. A maneira que nós julgarmos, nós vamos ser julgados também por Deus. E até um pouco mais. Jesus nos ensina. Então, por isso que o tema da lição é sendo cautelosos nas opiniões. Nós temos que ser muito cuidadosos, irmãos, com respeito ao julgamento, né? Exato. Né? Às vezes a gente não sabe a situação que a pessoa está passando, às vezes a pessoa caiu no pecado, cometeu um erro, a gente já vai com rigor, com peso, julgar aquela pessoa, né? Mas sem procurar saber a situação que envolveu, né? A gente sempre fala da Bíblia, né? Que não podemos estudar um texto fora do contexto, que temos que saber todo o contexto de um versículo bíblico, né, professor? Na situação de uma pessoa também, nós devemos conhecer todo o contexto que a pessoa caiu, né, professor? E principalmente, professor Fabiano, porque nós somos todos réus do mesmo tribunal e vamos passar pelo mesmo juiz. Exatamente. Então, se pensarmos, se formos honestos mesmo, nós vamos julgar com um pouco de rigor. Com certeza. Ou melhor, com menos rigor e com mais critério. Porque chegará o momento que eu também vou ter que passar pelo tribunal. Exatamente. Que esse tipo de julgamento que nós vamos estudar aqui, ninguém vai escapar. Não. Todos vão ter que passar por ele, né? Então, por isso o critério. O que eu não quero para mim, eu não devo fazer para o outro. Também é ensinamento de Jesus. Com certeza. Mas se nós formos aí pessoas verdadeiramente cristãs, né, professor Márcio? Então, nada nós temos a temer com esses ensinos de Jesus, né? Pois nós olharemos os outros aí, as outras pessoas, o nosso próximo, com o mesmo olhar que Jesus nos olha, né? Com amor, misericórdia. Temos a ganhar, perdão. né? Exatamente, é bem isso mesmo. Então, na lição hoje, meus irmãos, nós vamos aprender principalmente que nós não devemos, em vez de nós condenar, né, o outro, condenar o nosso próximo por causa do seu erro, por causa da sua falha, nós devemos mostrar perdão e misericórdia. É isso que Jesus nos ensina. Mostrar o perdão e a misericórdia e estender a mão, né, para aquele próximo, para aquele irmão que pode ter caído. E muitos já condenam e viram as costas para ele, né? Verdade. O texto áureo da nossa lição, meus irmãos, se encontra no Evangelho segundo Lucas,
capítulo 6, versículo 36, que diz assim, né? Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso, né? Então aqui esse versículo destaca aí a misericórdia, né, professor Márcio? Que é aí um sentimento de dor e solidariedade, né? Sim. Com relação aí a alguém que está sofrendo, né? A palavra misericórdia, no seu original, quer dizer pôr o coração na miséria do outro. E foi o que Deus fez comigo, com você e com todos nós. Ele colocou o coração dele e coloca na nossa miséria para nos curar. Então, misericórdia é isso. Eu tenho que ter misericórdia do outro, que por não sei qual motivo, mas acabou errando. Então eu não posso ser eu tenho que cuidar com as marteladas que eu vou dar para proferir a sentença, porque quando eu precisar de misericórdia, Jesus disse isso no outro texto, ele falou assim, se você não agir de misericórdia com o teu irmão, quando você precisar, não vai ter. Então não é se, é quando. Quer dizer que eu vou precisar um dia. Com certeza. Né? Então a misericórdia é isso, misericórdia quer dizer, nós temos que pôr o nosso coração na miséria do outro. E a palavra de Deus diz, né, que as misericórdias do Senhor se renovam a toda manhã, né? E são a causa de não sermos consumidos. Exatamente. Se não fosse a misericórdia do Senhor, não estaríamos mais aqui na terra. Então, se Ele tem misericórdia de nós, por que nós não vamos ter misericórdia do outro? É verdade. Então, todos os dias, quando você acordar pela manhã, você, estou vivo, estou com saúde, agradeça ao Senhor, porque Deus teve misericórdia de você por mais um dia. Mais um dia a misericórdia do Senhor te alcançou. Suas forças se renovaram, você tem mais um dia para adorar o nosso Senhor, né? E dedicar tudo a sua vida para Ele, porque Ele foi misericordioso com você por mais um dia. É verdade. A nossa verdade prática destaca: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos, né? Então, quando se julga uma pessoa, professor Márcio, nós estamos aí fazendo exatamente o contrário daquilo que o cristianismo nos ensina, né? Exato. Que nós já falamos que é a respeito do perdão e da misericórdia. Né? Quando julgamos e condenamos, né? Sim. Porque julgar não é proibido, né? Não. O problema é quando as pessoas julgam e condenam as pessoas, né? É o que geralmente vai fazer, né? Esse é o problema. Porque quando a gente está fazendo isso, professor Fabiano, nós estamos, de certa forma, dizendo que somos melhores que o outro. E não somos. Não. Então, de certa forma, eu estou dizendo, olha, eu sou melhor do que você, eu não fiz isso, você fez, você é réu do inferno, você precisa ser punido. Só que ali na frente, depois da curva, eu não sei o que vai acontecer comigo. E daí, se eu estiver lá caído, como é que vai acontecer? Chegar a nossa vez, né? Quando chegar a nossa vez. Então, por isso que Jesus disse, julgue, mas julgue com critério. Use o mesmo critério que você usaria com você. Exatamente. Sabe aquela questão assim? O filho do outro, filho do vizinho, aconteceu alguma coisa, fez algum delito, a gente vai lá e tem que ter o rigor da lei para ele. Aí o nosso filho faz até algo pior do que o do vizinho, aí o nosso, não, peraí. Sim. Ele foi induzido por outros, ele está em depressão. Tem uma explicação. Tem sempre um argumento para proteger. É isso que Jesus está falando. Não, o mesmo julgamento que eu fiz com o filho do vizinho, eu tenho que fazer com o meu. Exatamente. Então esse que é o perigo de nós julgarmos as pessoas, né? Por isso que Jesus orienta a não julgar, não julgue. Esse padrão de julgamento que às vezes nós colocamos sobre uma pessoa, né? Sim. Ele pode voltar para nos assombrar justamente. Vai voltar, né? Porque o problema é que já destacou. Depois da curva pode chegar a nossa vez de cair, de cometer os erros e as falhas, nós estaremos sujeitos a esse mesmo padrão de julgamento que nós acabamos cometendo com as outras pessoas. É verdade. Né? Então nós não podemos avaliar, né, se as escolhas de alguém estão erradas ou certas. Sim. Não podemos condenar a pessoa se a pessoa caiu, qual foi o motivo, né, daquela pessoa ter errado. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Não. Muito pelo contrário, estamos aqui para ajudar as pessoas. Né? Posso ler um texto bíblico? Professor. Olha que Paulo escreve em Gálatas sobre isso. Capítulo 6, no primeiro versículo, professor Fabiano. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido numa ofensa, vós, está falando para os crentes, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Meu Deus. Então é com mansidão. Hoje foi o outro, e amanhã?
Então, veja, acontece, né? Esse é o ensinamento bíblico. Você pode ir lá, você vai ajudar aquela pessoa a se corrigir, mas com mansidão. Nada de dedo apontado. Eu gosto de uma frase que diz assim: ao invés de apontarmos os dedos, devemos estender a mão. Exatamente. Interessante esse negócio de apontar o dedo, né? Que tem que ser atendido. Quando você está apontando o dedo para um, tem 3 que estão apontando para você. Exato. Então, se examine aqui dentro primeiro, se o erro daquela pessoa, né? Sim. Também você não está cometendo o mesmo erro, né? Exato. Então, é muito, muito interessante, né? O objetivo da lição de hoje é compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro, conscientizar de que devemos primeiramente olhar para nós mesmos e afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. A introdução da nossa lição diz assim: nesta lição veremos que no Sermão do Monte Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar as suas criaturas. Deus é o justo juiz e toda avaliação pertence somente a Ele. Por isso, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz do mundo. Verdade. O cristão, professor Márcio, que tem aí um conhecimento bíblico, né? Tem um conhecimento profundo da Bíblia, que está atento aos ensinos do nosso mestre Jesus aqui, principalmente aqui nessa passagem, né? Do Sermão do Monte, que nós estamos estudando esse trimestre, sabe que um dia estará ali perante o Senhor, nosso Deus, né? É verdade. Para ser julgado também, né? É interessante que Paulo, em Romanos, que Paulo escreve, né, sobre isso e fala: cada um de nós dará conta de si diante de Deus. Exatamente. Então eu não tenho que dar conta diante do Fabiano, nem o Fabiano diante de mim. Mas o que eu fizer para o Fabiano para mim, vai resultar num comparecimento diante de Deus. Com certeza. Então não é diante da pessoa, é diante de Deus. Exatamente. Agora o resultado vai ser o julgamento por aquilo que foi feito aqui, né? Exatamente. Por isso que nós temos aí que nos preocupar, né, e procurar aí ser cuidadoso, né, com relação a esse julgamento com as outras pessoas, né? Sim. Porque da mesma forma que nós julgar as pessoas, seremos julgados nesse grande dia. Vamos entrar de frente a frente com o nosso Como Deus. Como o professor Fabiano já destacou muito bem. Não sabemos o que levou aquilo. Sabemos que momento foi. Então não devemos de já emitir um julgamento precipitado e já condenar. Em primeira instância, né? Exatamente. Em primeira instância. É bem lembrado, professor. Veja que a justiça humana, a justiça dos homens, tem várias instâncias para evitar que se cometa uma injustiça. Exatamente. Então imagine, essa justiça dos homens que Isaías diz que é trapo de imundícia. Né? A justiça dos homens, a justiça que nós temos na terra. Agora imagine a justiça de Deus, que é perfeita. Com certeza. Existe como ela não protege, né, a terra, resolver a questão. É verdade. E existe uma ideia aí, né, que é falada no mundo, né, que quando a pessoa morre, tudo acaba, né? Acabou tudo, agora não tem mais nada. Acabou, morreu, acabou. Mas é engano, né? Sim. Porque depois da morte virá o juízo. Né? Como está escrito lá em Hebreus 9, 27, né? E como aos homens está ordenado morrer de uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, quando a pessoa morre, todas aquelas suas ações, tudo que ele fez aqui na terra, vai apresentar diante de Deus. De qualquer forma, professor Fabiano, ninguém vai escapar de um tribunal. Veja, o crente, a Bíblia diz que o salvo por Jesus vai passar pelo tribunal de Cristo, onde serão julgadas as suas obras. Como fez aqui a obra de Deus na terra? Qual foi a motivação? Se foi para Deus, se foi para aparecer, etc e tal. Porém, o que chegou no tribunal de Cristo está salvo. Esse não tem mais, não corre o perigo de ir para o inferno. Mas ele vai passar por um tribunal também. E aquele que não é salvo, ele vai depois de 1000 anos, lá depois do milênio, ele vai comparecer no grande trono branco. Que daí lá é o julgamento final. Exatamente. E que Paulo disse, todos teremos que prestar conta diante de Deus. Então, de qualquer forma, nós não vamos escapar de um tribunal. Exatamente. Por isso que na nossa vida diária, né, professor Márcio, nós devemos aí tomar muito cuidado nos nossos atos. Sim, sim, com certeza. As palavras que nós falamos, como que nós julgamos o nosso próximo, as outras pessoas, né? Pois futuramente, como o professor Márcio já destacou, nós seremos aí julgados por aquele que conhece todas as ações. Todas as ações. Para aquele que nada é encoberto. Não.
E outra coisa, quem pensa que julgamento de rede social não vai parar no tribunal de Deus, está enganado, vai também. Tudo que for escrito ali, que for comentado ali, também está registrado no céu e vai servir também lá para o tribunal. Então devemos ter cuidado, né, na hora de teclarmos, na hora de falarmos, na hora de dar nossa opinião, cuidado para não ser precipitado, não sabe o que aconteceu. Né? Nós vamos insistir nesse assunto aqui, não sei o que aconteceu, então calma, veja bem, pense e, se possível, nem julgue, deixa para o justo juiz, Deus vai julgar. E se for caso de justiça terrena, a justiça está aí para julgar também. Com certeza. É comum as pessoas falarem numa discussão aí de rede social, eu tirei um print aqui, ó. Eu tirei um print. Então Deus já tirou um print. Já, fique sabendo que antes de você escrever, já está lá no céu os prints, tudo guardadinho. Tudo guardadinho, os prints lá no teu arquivo. Lá. Deus só vai abrir o teu arquivo lá, os teus dados, tá aqui os teus prints aqui, ó. Tá aqui, ó. Mais ou menos assim, irmãos. A gente brinca aqui de uma forma mais descontraída. Mas é o que é sério, é o que vai acontecer. É o que vai Cuidado acontecer. com as maldições nas redes sociais, amaldiçoando um, amaldiçoando o outro. Nós não temos esse poder de amaldiçoar ninguém. Verdade. A Bíblia nos chama para abençoar. Abençoar. Não amaldiçoar. Com certeza. Ponto 1 da nossa lição: não devemos julgar o outro. Subtópico 1, aprendendo a se relacionar com os outros. A igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldades nos relacionamentos. Por isso estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas. Tal verdade nos mostra que Jesus não espera do crente perfeição. Contudo, ele exige que os súditos do seu reino sejam éticos e misericordiosos. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. O Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou nos comportar diante aí de uma ação errada do nosso irmão, né? Então, a respeito de relacionamento, né, professor Márcio, que é o que fala aqui o nosso primeiro subtópico, né? Sim. Para nós podermos aí relacionar bem, assim, né? Em paz, com alegria, com todos, né? Com todos os nossos irmãos, com todo o nosso próximo, né, que está ao nosso lado, né? A primeira coisa que se faz necessário é que o cristão aí procure viver a vida como um cristão verdadeiro. Sim. Não como um falso cristão. Seguindo ali os ensinamentos de Jesus, obedecendo aí a palavra de Deus e mantendo aí um vínculo de paz com os irmãos, né? Isso é essencial. Esse vínculo de paz, às vezes, tem certas situações, né, no relacionamento que você, como diz, tem que engolir um sapo, né? É verdade. Mas você tem que preservar esse vínculo de paz para você ter um bom relacionamento com o seu irmão. Sim. E na questão do julgamento, professor Fabiano, nós não podemos julgar por conveniência, né, para ficar bem com os outros. Né? O grupo, a minha comunidade, o meu grupo está fazendo um julgamento e eu não vou discordar deles. Eu vou julgar junto para não ir contra, né, para manter esse vínculo. Só que esse vínculo não é de paz. Não é de paz. O vínculo de paz é o vínculo da justiça de Deus. É aquele que você tem a consciência tranquila. Diz, não, eu não sou apto a fazer isso, a julgar, não vou julgar e pronto. Até porque eu não sei o que vai acontecer comigo. O grande questão é essa. Hoje nós podemos ser a pedra, mas amanhã nós podemos ser a vidraça, e daí vai doer. Né? Hoje a gente atira a pedra, depois vão atirar, e a gente vai achar que aquilo está sendo uma injustiça contra nós. Mas é a injustiça que eu fiz lá contra outro. Eu costumo dizer assim, professor Fabiano, às vezes porque na caminhada se sabe, uma pessoa, às vezes tem uma coisa ou outra que isso acontece, é seres humanos imperfeitos vivendo junto. Então, às vezes, se alguém me entristece ou me magoa por alguma coisa, antes de julgar ou de tomar uma posição, eu penso assim, será que eu já não fiz o mesmo com alguém lá atrás também? Pois é. E aí eu peço perdão a Deus e sigo a viagem. Exatamente. Pronto. Aí, por isso que nós temos que estar aí atento ao que a palavra de Deus nos diz, né? Nós sabemos exatamente os ensinamentos de Jesus, nós vamos colocar em prática isso na nossa vida e vamos ter um ótimo relacionamento com os nossos irmãos. Tiago escreveu na sua carta, todos tropeçamos em alguma coisa. É verdade. Todos. Só Jesus não tropeçou. Com certeza. Todos nós temos alguma coisa que ficou falhando lá atrás na nossa caminhada. Com certeza. E nessa área, né, professor Márcio, como é bom você, nessa área do julgamento, ser misericordioso, perdoar as pessoas, ter esse bom relacionamento, né? A gente necessita ter um relacionamento ótimo com os nossos irmãos. Claro. Precisamos viver nessa paz aí.
Então, por isso, não devemos julgar precipitadamente as pessoas por causa dos seus erros, né? Temos que exercer aí essa misericórdia, compaixão aí, e liberar o perdão para as pessoas. Exato. Né? Porque na sociedade nós precisamos viver com o ser humano, né? Claro, não tem como, né? Não somos uma ilha e não vivemos sozinhos. Com certeza. E não somos perfeitos, né? Se tinha algum lugar perfeito na Terra, quando eu entrei, quando você entrou, deixou de ser. Deixou de ser. Porque entrou ali pessoas imperfeitas. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, essa prudência, esse entendimento, essa cautela que a lição fala aí para entender isso. Exatamente. Que se hoje talvez eu esteja sofrendo algum revés de alguma coisa, mas será que eu também não fiz alguém passar por isso? Exatamente. Até inconsciente, mas não fiz? Então é assim. E a gente fazendo esse julgamento primeiro na gente, a gente evita de julgar o outro. Exatamente. Por isso temos que olhar primeiro para dentro de nós. Né? Sim, depois primeiro o exame julgar os da outros, gente. Né? Era por isso que era o que os fariseus não faziam. Uhum. Eles julgavam o exterior, né? Eles julgavam o outro lá, você fez isso, mas eles faziam pior. Só que eles demonstravam para a sociedade uma coisa bonita, mas eles condenavam o outro. Aí Jesus falou, não, vocês são hipócritas, vocês estão vivendo, falando uma coisa que vocês não vivem. Exatamente. Então vocês têm que olhar primeiro para dentro de você, para depois olhar para o outro lá fora. É isso mesmo. Subtópico 2, ninguém deve ser julgado. Está fazendo uma pergunta aqui, né? Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Se fosse assim, nosso Senhor contrariaria seu próprio ensino presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos. Além dele mesmo julgar o procedimento hipócrita de escribas e fariseus, e Paulo fazer julgamento dos cristãos de Corinto e de outras igrejas, essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado. Porém, é preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. Então, Jesus não está proibindo, né, professor? Não. O julgamento, né? Não. Mas ele está aí nos mostrando, né, que nós, como sendo discípulos dele, né, Sim. discípulos de Cristo, nós devemos saber discernir bem as coisas, né, para poder julgar corretamente a situação, né, com critérios, né, professor Márcio? Sim, exatamente. É o que nós estamos falando aqui desde o começo da lição. O julgamento tem que existir, até para a gente pesar a situação, exatamente, ver e evitar que outros cometam e tirar outros de lá, mas tem que ser com prudência, pensando sempre que o próximo pode ser a gente. Exatamente. Então Jesus está dizendo, ó, do jeito que você julgar, vai ser julgado. Exatamente. Se foi com prudência, vai ter prudência com você. Se foi com misericórdia, vai ter. Se não foi, também não vai ter. Então é isso que ele está dizendo. Nós temos que evitar, né, aquele espírito crítico, né? Exato. Espírito arbitrário, né, para condenar os outros, né, ser aquela pessoa autoritária, né? Uhum. Para evitar isso daí, justamente para poder aí julgar. Eu nunca fiz, não faço. Exatamente. Mas né? calma, o mundo é uma bola, está rodando, né? Uma hora está aqui, outra hora tá... Então, devagar, a gente já tem experiência, assim. Eu tenho experiência pessoas, assim. Né? Eu já errei, professor Fabiano, mas aprendi com o meu erro. Falei, peraí, não é assim que funcionam as coisas. Sim. Por quê? Porque perfeito, não é que a gente não erra, mas a gente tem que errar e aprender com o erro. Exatamente. Aí é diferente. Agora, se errar e continuar errando, aí que aprendizado teve. Como tem um ditado aí, né? Errar é humano, agora persistir no erro. Exatamente. Então, a gente pensa assim. Exatamente. A gente tem que agir assim. Opa, não deu certo, não é assim que eu tenho que fazer. Então, a partir de agora eu vou mudar. O problema é que em nossos dias aí tem muitos crentes, né, muitos cristãos que acham que são Deus, né? Eles querem ter a posição de Deus ali, condenar. Exato. Nessa forma arbitrária, nessa forma aí de espírito crítico, né? Acabam querendo condenar as pessoas. Sim. Não, eu estou acima de todo mundo, né? Eu vou condenar, eu tenho poder na minha mão, né? E faz um julgamento segundo o seu ponto de vista, né? Exatamente. Uma única conjectura, seja a sua. Exatamente. E não é assim que funciona. Não. Acabamos de falar aqui, na justiça da terra, como é que é? Tem o advogado de defesa, tem o promotor, tem o advogado de acusação e tem o juiz, que vai mudando de instância. Eles vão achando, um coloca aqui uma coisa, outro tira lá, para ajustar. Agora, tem, como o professor falou, tem crente que ele acha que ele é a quarta pessoa da Trindade, né? E aí sai julgando do jeito que ele quer. Só que isso não é desejo meu, não, nem teu, isso é a Bíblia. Jesus falou. Depois você encontra ele numa situação que ele condenava.
49. Porque Jesus falou isso. Então Jesus falou, do jeito que você julgar, vai ser julgado. Exatamente. Então quando ele fala vai ser julgado, é porque vai ter momento que nós vamos passar por julgamento de alguém. É verdade. É simples. É só eu não quero para mim, não quero para o outro. É verdade. Vamos aí aplicar a misericórdia, né? Misericórdia. Compaixão, né? Que é o que Jesus sempre nos ensina, né? Subtópico 3, o julgamento defendido por Jesus. Quando Jesus disse, não julgueis, ele usou o verbo krino, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. O próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus por comer com pecadores. Eles estavam errados porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. As Escrituras Sagradas nos ensinam a não julgarmos, como também não admitir falso rumor e a testemunhar falsamente contra alguém, conforme está em Êxodo, capítulo 23, versículo 1, né? Foi o que eu disse, a conveniência, né? Conveniência, né? Não, se eu for a favor da pessoa, a pessoa está certa, mas eu vou ficar ruim com o meu grupo aqui, vou perder a oportunidade. Então eu vou falso testemunho, só que vai ser Agradar pesado a punição sobre a pessoa desse jeito. só para querer agradar um ou outro, ele acaba fazendo esse julgamento precipitado. Né? Exatamente. Nós muitas vezes, na maioria das vezes, nós não temos aí paciência, né? Com Não. o limite dos outros, né? Com o erro dos outros, com o erro das pessoas. Né? E queremos sair julgando e condenando já na hora, né? É o mundo que nós vivemos, o mundo está desse jeito, né? Então as pessoas estão cometendo pecados, delitos aí, a torto e direito aí no mundo afora, né? E a gente vê a injustiça nesses atos mundanos, a injustiça prevalecendo. Pessoas que tinham que ser condenadas acabam saindo livres e aquele que era inocente acaba sendo condenado. Sim. Então, às vezes, nós como ser humano, vendo isso, quando chega a nossa vez, não, eu vou julgar, vou condenar, não vou dar sopa para o azar, né? Vou condenar já. Por isso que E a gente Jesus não tem essa paciência. Por isso que Jesus está falando aqui no âmbito espiritual, né? Ele está falando quem nasceu de novo, quem é meu discípulo. Esse tem que saber que o julgamento que ele fizer, ele vai receber. Ele não está falando aqui da justiça dos homens, ele está falando da justiça de Deus. Exatamente. E é como o professor falou, a pessoa olha para o mundo, olha as injustiças que estão sendo cometidas e traz isso para o âmbito cristão, o âmbito espiritual. E é onde ele está se enganando, porque a justiça da terra também vai ter a sua punição por Deus. Com certeza. Agora aqui está falando do individual, é cada um, eu aqui, o Márcio. Se eu julgar, eu vou receber julgamento igual eu dei para o meu irmão, igual eu fiz. É verdade. A verdade, professor Márcio, é que nós aí nunca sabemos nos colocar no lugar do outro. Exato. Para saber a situação, o que levou, né? Nós sempre nos colocamos ou olhamos aí os erros das pessoas, as falhas, né? O pecado a partir das nossas coisas, né? Daquilo que nós pensamos, das situações aí que são a maneira de julgar as realidades, né? Que está em nossa volta. Nós temos o nosso preconceito. Sim. E às vezes isso até nos faz bem, né? Porque nós achamos, poxa, eu sou melhor do que ele. Estou bem, né? Eu estou bem. Melhor, estou bem. Então aí esse julgamento que o professor falou, do ego, né? Poxa, eu estou melhor. Então ele não pode falar muito para mim não, porque ele está pior que eu. Eu achei que estava ruim, mas tem gente pior. Tem pior, então. É esse pensamento que vai, né? Infelizmente. A pessoa acaba julgando e condenando, né? Mas não é esse que Jesus ensina. Não é esse o julgamento defendido por Jesus. Nós temos que ter paciência com as pessoas, né? Temos Jesus que ter amor, ensina misericórdia, mansidão. A isonomia, ou seja, a igualdade. Sejamos iguais no julgamento. Exatamente. Paulo diz em uma das cartas de Coríntios, não lembro qual, mas ele fala assim, aquele que está em pé, cuide que não caia. Ou seja, então, se você está vendo a situação do teu irmão, cuide para não passar por lá também, porque se Paulo diz assim, cuide para que não caia, é porque pode cair. Pode cair. Veja a importância de saber interpretar a Bíblia. Pode cair. Então tem que cuidar, porque está em pé hoje, mas se não vigiou, vai cair. Com certeza. Quantos crentes, né, professor? Sim. A gente vê assim nessa situação que, não, eu vou lá. Não vai, é perigoso. Não, eu vou porque eu sou crente, eu sou santo, eu sou separado, eu não vou cair. Esse é o primeiro, né? Então, isso mesmo. Agora, o que se acha fraco, diz eu não vou porque eu sou fraco,
Eu estou pedindo a misericórdia de Deus, esse o diabo tem medo dele. É. Agora esse que diz que tudo pode, esse é o primeiro que lhe arma o laço e derruba. É verdade. Ponto 2. Devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Subtópico 1. Cuidando com o juízo exagerado sobre os outros. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito de outros podem estar tentando esconder seus próprios erros. Podemos ver que tal fato na vida do rei Davi quando cometeu um adultério e um homicídio. Para mostrar a Davi as suas iniquidades, o profeta Natã contou a história de um viajante que matou a única ovelha de um homem pobre. Sem analisar bem a história e estando com sua consciência cauterizada pelo pecado, Davi prontamente declarou a sua sentença: digno de morte é o homem que fez isso. Foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro e considerá-lo horrível, mas ele não pensou no seu, ou seja, não reparou a trave que estava nos seus olhos. Muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falhas nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que as que outra pessoa está cometendo. Então, antes de criticar os outros, né, professor Márcio, é melhor cuidar primeiro dos seus próprios defeitos. Né? Sim, sim. Olha aqui dentro de você, veja se você não está cometendo um erro pior do que o outro acabou de cometer, como nós já falamos aqui, né? É o caso de Davi. Exatamente. Natã contou uma historinha, mas era do próprio rei. E ele se achou no direito de dizer, vamos pegar esse aí, vamos matar porque ele está fazendo errado. Aí ele falou, mas esse homem é você. É você mesmo. Né? Tem um ditado, professor Fabiano, que diz assim, para os erros dos outros, olhos de lince. Lince é uma ave que enxerga muito longe. Para os nossos erros, olhos de topeira. A topeira não enxerga nada, né? Mas o cristão não pode ter esse, ele tem que mudar esse ditado. Exatamente. Nós temos que olhar para o outro como se fôssemos nós passando por lá. É verdade. É aí que nós alcançamos a misericórdia de Deus. Deus se agrada quando pensamos assim e Ele usa da sua misericórdia sobre a nossa vida. É verdade. Nunca devemos esquecer que todos nós somos seres humanos falhos. Falhos. Né? Somos imperfeitos. A perfeição nós só vamos alcançar lá no céu. Sim. Nós estamos vivendo em santidade, né? Santificação. Hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje. E essa é a nossa vida até Jesus vir nos buscar ou a gente for para a glória com Ele, encontrar com Ele. Então até chegar esse momento, professor Márcio, nós vamos estar cometendo erros, nós vamos ter nossos defeitos, né? Assim como todas as pessoas aí vão cometer. Sim. Então nós não devemos esconder os nossos erros, nossos defeitos, nossos pecados e apontar o dos outros, né? De jeito nenhum. Isso quando Jesus falou, não reparou a trave que estava nos seus olhos, né? Então, às vezes a pessoa está com um problema tão grande, um erro tão grande na sua vida e está apontando dos outros, né? Está devendo um monte aí na praça, mas está ali condenando um irmãozinho ali que pegou alguma coisinha. Às vezes por um problema lá. Exatamente, nem sabe a situação que decorrente, passou. ele não pôde honrar a prestação daquele mês. Exatamente. O outro já condena ele. Ele tem uma ficha na praça maravilhosa. Maravilhosa. Então é isso mesmo, é aí que a gente tem que cuidar. Exatamente. Porque a gente está fazendo, já está condenando, está julgando e condenando. Exatamente. Jesus não está dizendo ali para nós ignorar os erros das pessoas. Não é para ignorar. Não é para ignorar, não. E em última análise, o que nós temos que fazer? Perdoar. Exatamente. Oferecer o perdão. Com certeza. O problema porque precisamos de perdão. O problema é que tem muitas pessoas, professor Márcio, que estão preocupados com os erros dos outros, né? Com as falhas, com os pecados dos outros e acabam ignorando os Estão esperando, seus. né? Estão de plantão. E aí dizem assim, eu sabia que isso ia acontecer. Você sabia, por que não foi ajudar o outro? Por que não foi avisar ele? Então você também está em pecado. Você sabia que o outro ia cair, por que não foi lá chamar atenção e dizer, olha meu irmão, cuidado, o caminho que você está tomando está errado. Venha para cá, senão vai acontecer que você vai cair em pecado. Mas não sabia não, ele está de plantão ali esperando. Essas pessoas que estão de plantão, né? Quando tem um culto, assim, o pastor fala, ó, membro fulano de tal está em disciplina. Né? A pessoa já, meu Deus, sabia que uma hora ia acontecer isso, sabia que ele estava em pecado, sabia isso, já está condenando a pessoa sem saber o motivo da disciplina da pessoa. E se sabia, por que não ajudou? Exatamente, estendeu a mão. Nós temos que ajudar uns aos outros, porque às vezes tem coisas que eu estou fazendo e no meu ponto de vista está certo. Agora, se o Fabiano chega e me dá uma orientação e eu quero mudar mesmo, eu digo, obrigado Fabiano, não estava vendo isso. Vou mudar para cá. Com certeza. Então, isso é companheirismo, é isso que Jesus está dizendo, um tem que ajudar o outro. Exatamente. E não condenar o outro.
Então, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. É isso que a lição nos ensina. Exatamente. Subtópico 2, a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Aqueles que possuem espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensina em Mateus 7,2. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ele. Os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros. Eram autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos. Por isso foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, afastando de nós todo o desejo de julgamento ou crítica. Precisamos seguir a recomendação de Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Verdade, professor Márcio, que nós não somos Deus. Nós não somos Deus, nós não somos o Criador, nós somos as criaturas. E somente Deus pode ter aí, pode dar a palavra final na situação de uma pessoa. Nós não temos essa capacidade, não temos esse dom de dar a palavra final, é somente Deus. Então cabe a nós aqui, professor Márcio, fazermos aí julgamentos, mas firmados no amor. Sim. Né? Com misericórdia, com compaixão, exercendo perdão, como nós já estamos destacando desde o começo da aula aqui. E com vista sempre a ajudar a pessoa. Exatamente. Veja, professor Fabiano, que a Bíblia diz que Deus é longânimo na sua justiça. Ele é amor, ele é justiça, tudo nós sabemos, mas ele é longânimo. Para executar a sua justiça, a Bíblia diz que é uma medida que está perante Deus lá e está enchendo. Então Deus está tendo paciência. Aí se não tem jeito mesmo, quando enche a medida, aí a justiça acontece. Mas ele é longânimo, ele dá todas as oportunidades possíveis e impossíveis para a pessoa mudar. Agora, se for nós, coisa que nós não fazemos. Se for nós, na primeira oportunidade, o copo já transborda na hora, já chuta o copo ali. Já transborda e já julgamos. Exatamente. E condenamos na mesma noite, como fizeram com Jesus, né? Exatamente. Prenderam ele ilegalmente, não podiam julgar à noite, julgaram à noite, condenaram e outro dia crucificaram. Exatamente. Então, o problema é que a gente vê com muita facilidade o problema dos outros, né? Os erros dos outros, as falhas dos outros. Mas pra gente, a gente quer que seja um longânimo daí, né? Exatamente. Então, às vezes, pode até ser aí um chamado para despertar, professor Márcio, porque às vezes, esse problema que você vê nos outros, o problema pode estar em você. Está em você. É você. Aliás, professor Fabiano, muito bem lembrado. Na maioria das vezes, o que eu quero mudar no outro, o outro quer mudar em mim. Exatamente. Na maioria das vezes isso acontece. Exatamente. Eu lembrei aqui, professor Fabiano, de uma coisa, é mais ou menos assim. No trânsito, você quer paciência de quem está atrás de você e quer rapidez de quem está na frente. Então a gente tem que ter paciência de quem está na frente, ele está devagar, vá com calma. Esse é o julgamento. Né? Porque você quer que o de trás diga, não, vai devagar. Não fica buzinando porque eu não posso, tem que ir devagar. Agora, a gente quer que o da frente acelere. Exatamente. Então aí, que julgamento é esse? A gente tem que ter o mesmo julgamento que o da frente, porque a gente espera que o de trás tenha. Eu acho que é a nossa atitude que deve mudar, né? Exato, mudar sempre. As nossas atitudes. Sempre a nossa atitude. Com certeza. E vamos começar a olhar com o olhar de Jesus Cristo, olhar com amor, né? Se todo mundo fosse assim, professor Márcio, não teria problema, não teria desafios, não teria confusões, todo mundo iria avaliar e ia julgar com amor, não iria condenar as pessoas, né? É isso que Jesus quer, que você julgue com amor, né? Sim. Sem esse espírito de crítica, né? Principalmente os que se dizem seus discípulos. Os que se dizem crente, cristão, salvo, esse tem que ter o entendimento correto. Exatamente. Não tem desculpa, professor Fabiano, não tem. Para o homem natural, que ele não conhece a Jesus, ainda tudo bem, está errado, mas ele não tem. Agora, nós temos o conhecimento, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo e pensamos igual a ele. Então, nós temos que ter esse entendimento de não julgar por julgar. Com certeza. Subtópico 3. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Primeiro é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições, embora não tenhamos mais prazer no erro. Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus teve para conosco, pois o amor não faz mal ao próximo. E terceiro, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor imerecido que recebemos.
Então, ao invés de julgar, devemos orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, professor Márcio, está lá no Evangelho de segundo Mateus, do capítulo 7, do versículo 1 ao 6, aqui do versículo 3 ao 5, está escrito assim, ó: E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, se nós colocarmos em prática, professor Márcio, esse ensino de Jesus aqui, né? Primeiro vamos ver os nossos erros, para depois julgar os erros das outras pessoas. Nós não julgaremos os outros precipitadamente. Não. Professor Fabiano, se nós fôssemos honestos mesmo conosco aqui, fizéssemos uma análise primeiro, nós teríamos vergonha de julgar o outro. Certeza. Teríamos vergonha de julgar a outra pessoa. Então é isso que Jesus está falando. Tira primeiro o que está atrapalhando a tua visão, tira tudo do teu olho, e daí você vai ver e vai dizer, mas não é tão grave assim o do meu irmão. Sim. É isso que ele está dizendo. Agora, o que nós fazemos? Vamos lá precipitadamente e já julgamos. Já julgamos e condenamos. Nós não podemos andar por boatos, mas por fatos. Então, cuidado com aquilo que chega, mesmo que seja verdade, mas tenha prudência em julgar, porque vai chegar a hora que você vai precisar de misericórdia. Pode ter certeza disso. É verdade. Então, aqueles que procuram julgar, né, os outros sem primeiramente atentar na sua vida, os seus erros, as suas falhas, eles acabam agindo como hipócritas, como Jesus aqui falou, né? Eles estão querendo ali curar as outras pessoas, né? Mas, na verdade, quem está enfermo é ela mesma. Então, vamos olhar para dentro, vamos olhar nossos erros, nossas falhas, para depois apontar o problema do irmão. É verdade. Com certeza, se nós olharmos para no nosso interior, ver as nossas falhas, e como o professor Márcio falou assim, vamos ver que a nossa falha é pior do que o irmão está cometendo, não vamos sair julgando os outros precipitadamente aí. Não é isso que Jesus quer. É verdade. Vamos julgar, mas com critério. E sem vingança, sem vingança. Sem aquele desejo de, agora eu vou me vingar. Justiça, né? Exato. Não, deixa a justiça para o justo juiz. Deus, ele que sabe. Tem gente que fala, né, que vingança é um prato que se come frio, né? Então, com o tempo vai se vingar da pessoa. O vocabulário cristão não pode ter isso aí. Não pode não. Não pode. Não pode não. De jeito nenhum. Ponto 3, partindo para o final, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Deus é severo? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Então, Deus não é severo, professor Márcio? Sim. É severo. Ele é severo com aqueles que praticam o pecado, aqueles que continuam na sua vida no pecado. Falamos aqui, ele é longânimo, mas ele é severo. Com certeza. Ele é amor, mas é justiça também. Com certeza. Ele é justo, né? É justo. Ele é severo, tudo, ele é justiça, mas ele é justo, ele é bondoso, ele vai punir o pecado como deve ser punido. Sim. Isso é certo, né? Afinal de contas, é o pecado que separa a humanidade de Deus. A Bíblia fala de vários momentos que Deus fez isso. Nabucodonosor, né? Se achava que ele era o criador de tudo. Disse, quem criou isso aqui? Ele falava até sozinho, né? Estava tão alucinado. Fui eu que criei, o rei. Aí Deus falou, então tá bom, então você vai lá para o campo, vai ficar 7 anos lá comendo junto com os bichos, quero ver, lá com os animais. Aí cresceu o pelo, tudo, ele foi para lá e ficou. No livro de Atos fala também de um Herodes lá, né? Um dos reis, porque Herodes era um título, né? Então cada rei que entrava era um Herodes, assim como César. Aí o Herodes colocou a roupa de rei dele, foi na janela do palácio e o povo gritou, voz de Deus e não de homem. E ele aceitou, falou, eu sou um Deus. Aí Deus falou para o anjo, vai lá e toque nele, ele vai ser comido de bicho. E ele foi comido de bicho ali mesmo, no ato. Então veja, Deus não é severo? É severo. Mas com certeza Deus deu todas as oportunidades para aquele homem dizer, não, eu não sou Deus, mas ele disse que era Deus. E aí ele quis tomar o lugar de Deus, já viu, né? Com certeza. Então, ânimo, né? É o que nós estamos falando desde o começo aqui, professor Fabiano. Vamos lembrar sempre,
eu preciso de misericórdia. Exatamente. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, eu já tinha sumido daqui. Com certeza. Então eu vou ter misericórdia com o meu irmão também. É verdade. Nós temos que ser longânimos, assim como Deus é Longânimo. longânimos com nós. Exato. Como ele foi lá com o povo de Israel, quantos anos os Exato. reis pecando e fazendo quanto tempo Deus foi dando para aquele povo se arrepender, quantos profetas Deus levantou mostrando para aquele povo, né? Para daí chegar ao finalmente Sim. e foi ali, cumpriu lá, que foi no cativeiro lá dos dois reinos, né? Então Deus é severo, mas ele dá chance para se arrepender. Dá chance. Porque nós não podemos fazer da nossa justiça, do nosso julgamento, condenar as pessoas sem dar essa oportunidade, né? Tirar delas o direito de defesa, né? Tem denominações aí que acabam aí condenando os seus membros, né? Tem. Desligando o membro por causa de um pecado ali. Não, e tem um aí, professor Fabiano, que tem o tal do pecado sem perdão. É. E aí determinado pecado que a pessoa comete, eles se acham no direito de julgar e aquela pessoa já está condenada ao inferno. Imagina. Se já encontra a pessoa, ela diz, não, eu já fui condenado ao inferno lá, Não tem mais na minha escapatória. denominação. Ora, a Bíblia condena? É assim que a Bíblia manda agir? Claro que não. Claro que não, né? É isso que nós Todos estamos nós estávamos condenados ao inferno. vendo. Com certeza. Mas Jesus teve misericórdia. Sangue de Jesus. É, Subtópico 2. Como Deus julga? O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, que descarrega sua ira aleatoriamente. É preciso compreender que no relacionamento com as suas criaturas, ele age com retidão e justiça. O crente deve ser consciente de que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa, mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois ele conhece o mais profundo do nosso coração e intenções. Então, a justiça de Deus é uma expressão da sua santidade, professor Márcio, né? Na sua justiça, ele aí zela pelo cumprimento das suas leis, das suas ordenanças, né? Das suas normas que foi dadas aí pelo homem. Então, se o homem quebrar essas regras, vai ser punido. a ira de Deus, professor Fabiano, ela é uma resposta ao pecado do homem. Exatamente. A ira de Deus, ela se acende contra a humanidade porque o pecado está chegando. E ele é santo. Então a ira vem se acendendo contra aqueles que estão cometendo aquele pecado. Com certeza. Se houver arrependimento, é aplacar dessa ira, ela não vai se manifestar. Então por isso que aqui a lição diz bem aqui, Deus não julga conforme nós pensamos aqui, mas ele conhece a intenção do coração. E ele sabe que a sua ira ela vai se manifestar conforme o pecado vem. Como aconteceu, por exemplo, no dilúvio. Dilúvio, exatamente. A ira de Deus se manifestou porque não havia nenhuma vontade daquele povo de mudar, eles não queriam mudar. Então foi subindo o pecado, aí a ira, o juízo divino chegou. Então, exatamente. Isso que Deus levantou ali, Noé, para pregar para aquela população, mas... Então, para que nós vamos esperar isso acontecer na nossa vida? Porque a ira de Deus ela se manifesta individual também, contra uma pessoa, não é só contra uma nação. Viva no pecado. Então não permita isso, exato. Viva no pecado. Mude, tente mudar, tenta olhar primeiro para você, tenta ter paciência, exercer misericórdia, que Deus a misericórdia dele vai aplacar a ira que está para vir sobre sua vida. Quantos homens de Deus nós temos visto aí nas redes sociais, nas mídias, aí caindo no pecado, sendo revelado, testemunhando que errou, porque estavam vivendo no pecado, mas Deus com certeza deu chance para que se arrependesse, que se consertasse, mas não, continuou vivendo no pecado, até que chegou o momento que o juízo divino chegou sobre a vida, que Deus não permite que fique assim, ainda mais dentro da casa dele. É verdade. Isso pode ter certeza. Se a pessoa vive em pecado, está no meio do povo de Deus, exercendo funções, às vezes até de liderança, e a pessoa não confessa, não se conserta, não muda o seu estilo de vida, suas atitudes, vai chegar o momento do juízo divino, professor. Isso pode ter certeza. A Bíblia diz, né, quem usa de engano não permanece na casa do Senhor. E é assim que Deus julga, é assim que Deus trabalha. Subtópico 3, o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porém ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora amasse o seu servo, o Todo-Poderoso não o isentou da punição. Deus é um Pai amoroso, mas também é justo e não tem por inocente o pecador, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado,
que é o culpado não tem por inocente. Êxodo 34:7. A severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que escondem os seus pecados, mas a sua bondade e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Portanto, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11:22. Então, como Deus é justo, né, professor Márcio, como já falamos aqui, não poderia deixar impune o pecado cometido por Davi, né? Sim. Davi cometeu o pecado, Davi cometeu o erro, Deus perdoou Davi, né? Davi se arrependeu, porém, as consequências do pecado vieram sobre Davi. Isso é certo. Você pode se arrepender, você pode se consertar, você pode se render a Deus, Deus vai te perdoar. Mas as consequências do pecado vai vir. Isso pode ter certeza. Por exemplo, professor Fabiano, uma pessoa que cometeu um delito aí contra a justiça. Ele aceitou Jesus, agora ele está na igreja, é um crente. Mas ele vai ter que acertar com a justiça. Certeza. Ele vai ter que passar lá pelo juiz, acertar e pagar o que tiver que pagar. Exatamente. Porque ele foi perdoado, mas a consequência do que ele fez está ali. Com certeza. E vai ter que ser acertada, né? E é assim que Deus fez na vida de Davi e faz na nossa vida também, nos seus servos. Exatamente. Se cometer pecado, se cometer falha, Deus te perdoa. Se você arrepender, Deus perdoa. Mas a consequência do pecado vai vir. Isso pode ter certeza, né? A conclusão da nossa lição diz assim: devemos seguir a recomendação do Mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma aí de precipitação. Por isso, professor Márcio, nós devemos ser sinceros e verdadeiros diante de Deus, né? Verdade. Pois ele julga aí aqueles que agem aí com retidão a sua palavra. Professor Fabiano, antes de encerrar, deixa eu ler aqui um pensamento que Deus me deu há algum tempo. Às vezes, censuramos pequenas coisas nos outros e passamos por cima de problemas maiores em nós mesmos. Somos rápidos para julgar e condenar aqueles que nos magoam e ainda guardamos esse sentimento. Muitas vezes não somos honestos quando magoamos os outros, porque se honestamente examinássemos o nosso próprio comportamento, não julgaríamos ninguém, sabendo que somos réus do mesmo tribunal. Amém. Glória a Deus. Então, que possamos aí abrir o nosso coração e aprender com essa lição, professor Márcio, que nós podemos julgar, nós não devemos condenar as pessoas pelos seus erros. É verdade. A misericórdia é melhor. Com certeza. O amor. Vamos exercer o amor que Jesus nos ensinou. É verdade. Deus abençoe. Deus abençoe.